Eu sou Gabriel Cândido, psicólogo, terapeuta analítico comportamental, integrante da Rede TAC, Rede de Colaboração Interinstitucional para o Desenvolvimento das Terapias Analítico-Comportamentais. E sou integrante também do subgrupo da Rede TAC, que é o Rede TAC em Evidências, que é um canal do YouTube com vídeos sobre pesquisa e terapias analítico-comportamental, em que a gente divulga informações, divulga resultados de pesquisa, faz discussões importantes para terapeutas, né? E hoje nós estamos trazendo um vídeo, um tema especificamente que tem sido muito demandado aos terapeutas, né, por conta do coronavírus, do isolamento, da exigência de cuidados para não termos maiores problemas com o Covid-19. E a terapia online acabou sendo uma realidade para praticamente todos os terapeutas, talvez aí todos ao redor do mundo, né? A gente não sabe exatamente, mas de todo modo no Brasil isso tem sido muito importante. De uma hora para outra a gente se viu tendo que atender os nossos pacientes à distância, tendo impactos talvez aí na nossa relação. E para discutir um pouquinho essa questão, né, de terapia online, nós convidamos a psicóloga Vitória Baldisseri de Souza, mestranda da Federal do Paraná, que está estudando exatamente isso, né? Que é a terapia online relacionado aí à FAP. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Vitória, prazer estar te recebendo. Boa tarde, Gabriel. Acho que boa tarde para todo mundo que vai estar nos assistindo aqui. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite de vocês. Eu fiquei muito honrada com essa oportunidade e eu espero que essa entrevista possa ajudar não só os psicólogos da análise do comportamento, mas quem tiver a fim de assistir esse vídeo, né, que possa tirar algum proveito, porque se tornou uma realidade, o pessoal está com muita dúvida e o pessoal veio me perguntar e eu vejo assim que a gente precisa pesquisar psicoterapia online. Então, acho que essa minha entrevista aqui também vai ser um apelo É, para todo e mundo. eu confesso que para mim vai ser ótimo, porque eu vou aprender, já venho aprendendo, né, com a preparação do vídeo e vou aprender agora mais ainda, tendo essa conversa direta com você. A primeira pergunta que eu quero te fazer, assim, eu acho que talvez seja uma dúvida que muitas pessoas têm, né, de uma maneira geral, quais são, né, as principais diferenças entre uma terapia online e uma terapia presencial? O que a gente vê de diferença entre essas duas modalidades de atendimento? Bem, existem duas principais diferenças que a APA publicou nas suas diretrizes sobre atendimento online. Foi publicada em 2013, está disponível no site deles. Quem tiver interesse é só acessar. Que ele fala que são dois cuidados a mais que vai diferir o online do presencial, que é o conhecimento tecnológico do psicólogo, que tem que estar atualizado, e a compreensão do cliente sobre o risco de vazamento de dados. Que quando a gente Hum, está falando de internet, computador, é inerente esse tipo de risco, né? Mas tirando certo. esses dois cuidados a mais, segundo a APA, não tem diferença. Uhum. E eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, sobre a possibilidade de observação do cliente em sessão, né? Então, quando a gente está no presencial, a gente consegue ver todo o cliente, né, com a postura, roupa, e no online não, né? Como é essa questão? Como isso pode interferir? Uhum. O que eu tenho percebido é que não é algo que interfere, né? A gente fica meio preocupado porque Uhum. eu não vou estar vendo a linguagem corporal, não vou ver a posição das mãos, mas a gente tem acesso a outras coisas, né? A Uhum. gente acaba tendo uma distância menor do rosto, a gente consegue observar mais as expressões faciais Uhum. e a gente consegue ficar mais atento também ao conteúdo da fala
do cliente. Entendi. Só que, infelizmente, ainda não há pesquisas que estudem essas especificidades que a gente pensa, né? Muito menos que efeito que elas vão ter numa terapia. Sim. Ainda ela é feita de uma maneira mais intuitiva, então? Seria isso? A terapia online acaba acontecendo de uma maneira mais intuitiva? O que eu percebo, assim, é que geralmente a gente só transpõe, né? O que a É, gente faz na terapia presencial para online. é o que eu quis dizer quando É, eu chamei de intuitivo, né? É é, menos pautado em dados de pesquisa e mais naquilo que a gente já tem de outras experiências. uhum, isso. Só que eu acho que assim, tem essas particularidades aí que nessa questão de não ter acesso à linguagem corporal, às vezes a internet cai, geralmente a gente tem que pedir Uhum. para repetir alguma coisa, trava, nessa questão do olho para a câmera, ou olho para a pessoa. Tudo isso, assim, a gente vai meio deixando de lado e vai atendendo, e por Sim, enquanto não tem tido problema. Mas a gente precisa pesquisar que efeito que isso vai ter entendi. na terapia. Entendi. Você fez um comentário, eu pensei até em algumas experiências que já Uhum, aconteceram comigo, que é muitas pessoas, principalmente nesse momento, né, de isolamento, estão fazendo sessões de casa, né? uhum, E aí sempre corre risco de alguém bater na porta, uma pessoa abrir a porta, ou sei lá, algumas pessoas têm medo de outras ouvindo do lado uhum. de fora. Como a gente poderia trabalhar essa questão, assim? Como isso pode interferir na terapia online? Eu acho que isso pode interferir bastante. Aliás, o que eu vi o pessoal relatando quando veio essa confusão aí do coronavírus é que teve clientes que não quiseram passar para Uhum, online por conta de ter que estar dividindo o mesmo espaço com a família, com as pessoas que moram na casa, e essa preocupação da interrupção. Então, eu acho que esse é um cuidado que tem que ser tomado antes de marcar a sessão online. É perguntar para a pessoa onde é que ela está pensando em fazer a sessão. Vai ser em casa? Vai ser no escritório? Quem que geralmente está nesse ambiente? Né? É possível trancar a porta, colocar um bilhetinho de não perturbe, usar, né, o fone de ouvido. E uma coisa que eu acho que é super importante, que o pessoal acho que tem relutado muito, mas eu acho que vale super a pena falar, né? Incentivar o cliente a conversar com a família ou com a uhum, pessoa com que mora. Olha, eu vou fazer a minha terapia por Skype, então, se possível, né, durante essa hora, eu gostaria de ter privacidade. Eu vou estar no meu quarto, por favor, não batam na porta, não se uhum, intrometam. Vão fazer as tuas coisas e me deixa aqui na minha consulta, né? uhum, Porque as pessoas ficam preocupadas, mas assim, a gente está num período que está todo mundo fazendo, ou quase todo mundo fazendo home office, ou uhum, tendo que ter alguma reunião. E a gente já fala para nossa família, né? Olha, vou ter reunião agora. Então, por uhum. que não fazer isso com o psicólogo também? Sim, sim, Uhum. sim, legal. A gente estava falando um pouquinho antes sobre pesquisa. Como está o cenário da pesquisa em terapia online? Assim, as pessoas têm pesquisado, têm tido interesse de pesquisadores em conhecer essa intervenção? Como está? Então, infelizmente, a nossa realidade aqui do Brasil tá bem, bem, bem escassa de pesquisa. Quando que lá fora, Estados Unidos, Canadá, China, Austrália, Reino Unido, tem muita pesquisa. Desde que começou a internet, a popularização da internet na casa das pessoas, eles já começaram a pesquisar. Por telefone, por chat, daí por Uhum, videoconferência. Já aqui no Brasil, não tem quase nada, assim. O que eu vejo assim, eu pesquisando aqui pela Federal do Paraná e eu conversei com o pessoal da USP que está fazendo essa pesquisa. Só que eles não são da certo. análise do comportamento, é da fenomenologia. Que, aliás, eu Uhum, acho que vai ficar bem legal, a gente tem se conversado, espero que dê assim um resultado bem bacana no final. Em relação ao Brasil, se você for pesquisar, o que, que a gente encontra, né? Dos pouquíssimos textos que a gente encontra. A maioria dessas publicações são mais estudos conceituais, que uhum, discutem a possibilidade de atender, que discutem o aspecto ético,
se é possível ou não, e para por aí, né? Pesquisa experimental, quase experimental, eu achei 3 pesquisas nacionais, só 3. Uhum. Uma nossa da análise do comportamento, que foi por fórum da internet, uma da TCC e uma da psicanálise, que as 2 foram por videoconferência. E todas Certo. concluíram que o atendimento é viável e eficaz. E acho que aproveitando a deixa que a gente tá falando de pesquisa aqui, eu gostaria sim de fazer um apelo para os pesquisadores em psicologia clínica do Brasil para a gente pesquisar esse assunto de psicoterapia online. Uhum. Não esperar esse momento de pandemia, de isolamento, para a gente começar a se mexer. É um Exato. tema que já era super atual, o pessoal já estava pedindo antes mesmo de Uhum. falar em coronavírus. E eu acho que a gente precisa ter essa pesquisa, porque a gente não pode comparar o Brasil com os outros países. A gente é um Sim. país maior, com uma internet diferente, uma população diferente, uma cultura diferente. E, ao mesmo tempo, vamos fazer pesquisa de processo, gente, independente da linha teórica, porque é com as pesquisas de processo que a gente vai identificar essas Uhum. particularidades do Uhum. atendimento online, né? E quais são os seus efeitos dela, como manejá-las. Então, por favor, né, vamos pesquisar psicoterapia online. Você quer aproveitar e falar rapidinho sobre a sua pesquisa, até para a gente ter um exemplo de possibilidades de pesquisa? Eu ia te perguntar também o que falta de pesquisa, né? Mas acho que a sua fala já ficou claro que falta bastante coisa, né? Sim. Então, a gente tem uma boa oportunidade de falar um pouquinho. Se quiser falar um pouquinho aí, alguns minutinhos rapidamente para a gente sobre a sua pesquisa, vai ser um prazer te ouvir. Acho que primeiro eu acho que eu vou abrir um adendo que, infelizmente, eu não vou poder falar dos resultados e da discussão e do meu processo de pesquisa, porque por conta da pandemia, a minha banca de defesa foi cancelada. Para ser Entendi. agora, dia 31 de março, foi cancelada. Mas eu posso explicar um pouquinho dela, assim, o geral, que como é que foi, que talvez possa dar umas ideias. A minha dissertação de mestrado é uma pesquisa quase experimental de sujeito único, em que 2 participantes participaram de sessões online e presenciais. As sessões online foram por Skype, e daí o objetivo era comparar essas sessões, tanto em medidas de resultado, quanto em medidas de processo da FAP. Legal. E, por enquanto é isso, né? Não posso dar spoilers da minha pesquisa, mas eu acho que fica a sugestão, né? Eu fiz um delineamento sujeito único. Quem sabe alguém não consegue fazer um ensaio clínico randomizado, ou até mesmo, né, fazer uma pesquisa só com sessão online, sem intercalar com presencial. Acho que assim, temos muitas possibilidades aí. Exato, muito bom, muito bom. E pelo que você tem visto, tanto na literatura, quanto na sua experiência, quanto resultados de pesquisas que você conhece, um ponto que esbarra é a relação terapêutica, né? Que é considerado aí preditor de resultados da terapia, é algo que vem sendo extremamente trabalhado, né, nos dias atuais. Como é que a gente pode trabalhar essa relação terapêutica também na terapia online, principalmente considerando o que você disse no início da entrevista, que existe riscos para vazamento de informação, o computador pode ser hackeado, alguém pode pegar essa gravação, esse vídeo, de alguma maneira, e sei lá. Como é que a gente trabalharia, então, nesse contexto, a relação terapeuta-cliente? Uhum. Bem, as pesquisas têm indicado, inclusive as pesquisas brasileiras que eu citei, que é possível construir um bom vínculo terapêutico na psicoterapia online. E as pesquisas internacionais têm indicado que o processo de formação de vínculo é muito parecido com o da presencial. Só que, para garantir o ambiente seguro e a intimidade, são cuidados que têm que ser tomados antes de você marcar essa sessão online com o cliente. Você já tem que estar preparando ele dos possíveis riscos. Uhum. Por exemplo, eu falei dos fones de ouvido, né, solicitar o ambiente também, um ambiente isolado, bem iluminado, com uma boa acústica, perguntar que programas de proteção de dados que ele tem no computador.
A questão das portas trancadas, o aviso de não perturbe, falar com as pessoas. Eu acho que assim, se a gente já for muito honesto no começo, falando tipo, olha, a psicoterapia online funciona, mas tem esse risco aqui, Uhum. eu acho que a gente já está abrindo uma porta assim muito segura para o vínculo, né? Porque o que não Sim, é o vínculo, que é a gente se mostrar vulnerável, nós como psicoterapeutas, e esperando o retorno deles, né? A gente está falando, olha, tem que ter esse cuidado aqui, né? Eu quero te atender, mas tem que ter esse cuidado. sim, Eu acho que isso já ajuda muito o vínculo. sim. E você conhece algum relato de pessoas que tiveram problemas com sei lá, o roubo da informação, o acesso de terceiros, né, a essa informação? Você conhece algum relato sobre isso? Então, até o momento não, mas por isso que tem que escolher muito bem o programa que você vai usar para fazer a Uhum. sessão e o programa que você vai usar para proteger os seus dados, né? Não basta ser só Sim, um antivírus. Tem que ser um programa de proteção de dados, aqueles que quando você acessa a internet, ele bloqueia todo mundo. você tem nomes de programas desse tipo? Para fazer a videoconferência, pode ser o Skype, que é o que a gente está usando hoje, o Sim. próprio WhatsApp, o próprio Messenger, porque eles são programas de computador com criptografados, né? E assim, a pessoa teria que ter muito empenho para conseguir quebrar e conseguir tipo, Uhum. acessar a sessão. E tudo isso que eu estou falando Certo. assim, não é achismo. Eu tive um assessor de TI para minha dissertação. Ele avaliou os programas que eu escolhi e ele também sugeriu o programa de proteção de dados, né? Uhum. Ele sugeriu, acho que fica até a sugestão aqui, né? Porque às kasvezes a gente tem aqueles antivírus gratuitos ou até mesmo Sim. a própria proteção do Windows, não é muito seguro, né? Que é o Kaspersky Internet Uhum. Security. Assim, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga, daí fica a critério da pessoa. Sim, perfeito. Perfeito. Acho que a gente pode colocar na descrição do vídeo, né, o Uhum, nome desse programa só como uma sugestão, uma uhum, orientação aí para quem queira se proteger um pouco mais, né? é, Vitória, então, acho que a gente já está encerrando esse vídeo. Eu queria te agradecer pela conversa, pelo empenho aí em responder as nossas questões e pela colaboração em dizer um pouco sobre sua experiência, sua pesquisa, né? Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está tendo que cair de mergulho aí nesse mundo das terapias online. Tá joia? Então, muitíssimo obrigado. Você quer falar alguma coisa? é. Eu queria agradecer a oportunidade de novo. Eu fico muito honrada pelo convite. Eu espero que todo mundo goste dessa entrevista e também anunciar que, assim, acho que ainda não tem previsão, mas nas próximas semanas vai ter uma videoaula de uma parceria minha com a Rede TAC sobre algumas Sim, você dicas de volta. terapia online, né? Exato, você volta aí com o segundo vídeo mostrando um pouquinho, né, sobre o funcionamento de terapia online, né? Esse é um vídeo que não se encerra aqui, né? A gente está encerrando a primeira parte, mas logo em breve você estará de novo com a gente falando mais sobre terapia online. Então tá joia, muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo vídeo, né? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.